Fala, minha gente! Vamos nessa então falar sobre tudo que está acontecendo nesse momento? Bom, a gente ainda não sabe quando o futebol vai voltar, se vai voltar, o que irá acontecer. É óbvio que a prioridade neste momento não é jogar. Sabemos que pelo menos até o final do mês a CBF deu para os clubes gaúchos se reorganizarem, mas depois, no final do mês, tanto o presidente Barcelos quanto o presidente Alberto Guerra já deixaram claro que lá vão ter que reavaliar o cenário e a tendência é que peçam mais um prazo. Então, futebol em maio está descartado, em junho a gente vai ver quando é que eles vão voltar a falar sobre isso. Vai ser no comecinho de junho, ou se para metade, ou para o final de junho, ou sabe-se lá quando. Mas, fazendo esse começo de dizer que é um cenário de incertezas, de mais perguntas do que respostas, na verdade, eu quero aqui fazer uma explicação, mostrar para vocês quatro cenários que existem à nossa disposição sobre catástrofes que acabaram acontecendo e que eu fui buscar e tentar entender o que foi feito ao redor do mundo. Eu, durante um debate raiz, conversando com o pessoal, disse, olha, eu quero ir buscar exemplos. E aí alguns torcedores até me mandaram algumas sugestões, eu também dei aquela famosa pesquisadinha e fui entender. Em outros lugares do mundo, que aconteceram desastres naturais, o que eles fizeram, quais foram as soluções, e é esta a ideia aqui nesse vídeo. Sempre lembrando, agradecendo a KTO, agradecendo a Marquespan, agradecendo a galera da Zapay, que sempre são parceiros do JB, mas neste momento a gente quer canalizar todas as energias para as doações para quem realmente precisa. Nós seguimos e batemos já a primeira meta inimaginável num começo de conversa de R$500 mil. Nós hoje já temos, no momento que eu estou gravando esse vídeo, já batemos R$500 mil. Então, por favor, siga doando por esse QR Code que está aparecendo na tela, continue ajudando as pessoas ao seu redor. Se puder, se conseguir, faça a sua doação também para a gente no Debate Raiz. Aqui embaixo na descrição tem o link que leva direto para a doação, não e esse QR Code também vai servir, vai te levar para o mesmo lugar. Lá não é para tu escanear o aplicativo do banco e já fazer o Pix na hora. É uma página que leva do Live Pix, que aí tu pode mandar uma mensagem bonitinha que vai aparecer no Debate Raiz, se a gente tiver ouvindo no Debate Raiz, e até mesmo escolher o valor que tu quer mandar lá. Então tem que ser por esse link, pelo Live Pix, beleza? Gente, vamos lá. São 4 exemplos. A gente começa em 2005. Furacão Katrina. Pegou uma costa ali dos Estados Unidos e devastou, né? Pois é. A NBA e a NFL, futebol americano, foram prejudicados. Tanto um time da NBA, que é basquete, o outro do futebol americano, NFL, foram prejudicados. Não é o soccer deles lá, não é o futebol nosso, é o futebol americano mesmo. Sei lá, vai que alguém, por aventura, não saiba. Os locais foram devastados, o ginásio do time de basquete foi usado para abrigo, o estádio de futebol americano foi usado também para abrigo. E até eu estava vendo ali algumas questões, vi que o Biratã Leal, competente jornalista da ESPN, estava até falando, olha, o estádio teve, não é só aqui que tem problema lá, aqui que tem problema, lá também teve, tá? O estádio foi meio que depredado por algumas pessoas que estavam ocupando, que não se comportaram bem e tudo mais. E ele falou, olha, eles tiveram que mudar de local, tá? Não tinha como jogar, uma das cidades inclusive teve lá porque se romperam barreiras. Nos Estados Unidos também acontece as coisas, tá? E aí invadiu a água e tal, e tava meio que inundado, depois quando não tinha muita recuperação. Os campeonatos não tinham começado lá ainda, mas estavam perto de começar, tipo pré-temporada. E aí automaticamente ficou um pouco mais fácil, mas não tinha jeito. Não ia recuperar a cidade em pouco tempo, não ia recuperar o estádio que estava servindo de abrigo, depois foi depredado em pouco tempo. O que eles fizeram? Se mudaram. Os dois saíram, tanto o time de basquete como de futebol americano saíram e foram para outros locais relativamente perto, mas assim, se mudaram de estado, tá? Não foi, é como se fosse para Santa Catarina mesmo, tá? Não é aqui, vários torcedores, vai para Caxias, vai para Passo Fundo, vai para Bagé, sei lá. Não, é longe, tá? Então assim, não foi tão fácil, mas se mudaram. Jogaram lá, aí tem toda aquela questão, o americano vai mesmo no estádio, mesmo não ter aquela história de, tanto que tem time de basquete que muda franquia, um dono compra e traz a franquia pra Mississippi, pra, sei lá, Flórida, os caras fazem isso lá. Mas a verdade é que eles jogaram em outros estados, tá? E ficaram abrigados lá e depois na outra temporada voltaram. Tem toda a questão que lá não tem rebaixamento, o time não vai cair, então assim, eles pensaram o seguinte, cara, não vai fazer diferença nenhuma, vamos jogar. Se for um fiasco, pelo menos a gente jogou e tudo mais, e fizeram a campanha deles. 2009, um exemplo já chegando pra cá, tá? Trazendo agora pro futebol. 2009, gripe suína no México. Os times mexicanos estavam jogando a Libertadores, passaram para as oitavas de final. O San Luis e o Chivas iam jogar contra o São Paulo e contra o Nacional no Uruguai.
tá? E aí era jogo de ida e volta. Não dava para jogar, os times, tanto o Nacional quanto o São Paulo, não queriam subir para o México, disseram que não estavam dispostos a subir para o México por conta de todas as dificuldades, e aí não tinha muito o que fazer. A Conmebol queria que fosse partida única, tá? Um jogo em São Paulo, um jogo em Montevidéu. Só que aí os mexicanos disseram assim, cara, não tem sentido, né? Nós já estamos predicados, é partida única, um jogo fora, e ainda na próxima não vai acabar a gripe ainda, né? A gripe aviária, e aí vocês na próxima rodada também jogo único. O que eles fizeram? Acordaram com a Conmebol, saíram da competição. Eles disseram assim, cara, não tá bom pra gente, o problema é nosso aqui, nós não vamos expor as pessoas também a uma gripe, embora no México o futebol já estava voltando, já tinham até aberto o público, mas tinha insegurança de fato. Eles saíram e na próxima Libertadores eles entraram na fase de oitavas de final já, porque eles tinham conquistado essa vaga. É diferente do Grêmio e do Inter, que ainda não tem a vaga conquistada nas oitavas de final. E vamos combinar que ninguém gostaria de ver os dois eliminados nesta, mesmo que pudesse voltar para a próxima fase, ninguém ia gostar, né? Não é uma coisa legal. Enfim, mas foi assim que eles resolveram em 2009. 2010, futebol chileno, terremoto no Chile. Terremoto foi dia 27 de outubro, tá? Era um campeonato com clausura e apertura. E aí tava na primeira parte e eles tiveram ali 2010 terremoto. 2 semanas depois teve jogo da Libertadores, que por sinal era um clássico. Universidade do Chile, a LAU contra a Universidade Católica, tá? A La Católica. Eles jogaram numa cidade de Coquimbo, a 500 quilômetros de Santiago. Ou seja, teve o terremoto, devastou 800 pessoas morreram. E 2 semanas depois, teve jogo pela Libertadores a 500 quilômetros da área devastada, tá? 500 quilômetros da área devastada, e eles jogaram futebol pela Copa Libertadores da América. Um jogo com emoção, com homenagens, aquela coisa, mas jogaram. 2 semanas depois, é meio maluco, mas 2 semanas depois jogaram. E 1 semana depois voltou o Campeonato Chileno, tá? Mais uma semana, joga mais uma semana pra frente, e depois voltou o Campeonato Chileno num formato diferente. Eles, eram turno e retorno, né? Apertura e clausura, eles juntaram meio que tudo, fizeram um bem bolado lá, e tal, reduziram o campeonato e voltou o campeonato num formato diferente. E eles até dividiram, 1 semana depois desse primeiro jogo aí pela Libertadores, voltou o campeonato chileno por times que não estavam sendo tão impactados, e aí deram mais 1 semana e voltou todo mundo mesmo os impactados. Então, basicamente, em um mês depois da tragédia, os caras estavam jogando no Chile. Esta é a situação. Por fim, Turquia. O ano passado, todo mundo acompanhou o terremoto da Turquia, a devastação que foi, a situação horrorosa que foi. Mas, basicamente, o negócio é o seguinte. Os clubes lá tinham um problema maior, um problema muito grande, e esse terremoto da Turquia, os clubes foram liberados para jogar ou não. Basicamente, eles chegaram assim e disseram, olha, quem quiser e puder joga, quem não puder, abre mão, não joga, tá tudo certo, o ano que vem, eu garanto, esse time não vai cair. Se ele estava na Série B, ele segue na Série B, se ele estava na Série A, ele segue na Série A. E os times decidiram foram divididos. Tinha um time grande, era o Adama... É um desses Adama lá, Sport e tal, que ele sempre tem, decidiu jogar. Ele era grande, ele tinha muitos patrocinadores, ele tinha dinheiro, ele tinha os jogadores e ele jogou. Tem pelo menos outros 2 clubes que abriram mão, tá? Eram 2 clubes, eu sei de um pelo menos certo, assim, certo que eu já entrevistei uma jornalista turca aqui no canal, quando o Valência foi contratado, e ela trabalha num desses clubes, e eles disseram, cara, nós não temos estrutura, nós perdemos os jogadores foram mortos nessa situação, familiares, a estrutura do clube não tá ok, também foi abalada, eles não jogaram. E aí voltaram no ano seguinte, seguindo nas suas divisões, quem estava na primeira ficou na primeira, quem estava na segunda ficou na segunda, e tá tudo certo, e joga, não teve descenso. Estas foram as soluções, tá? Aí tu vai dizer assim, JB, o campeonato ucraniano saiu da Ucrânia para a Polônia. Só que a gente sabe que, nesse caso, era uma guerra que teria proporções, a guerra não ia acabar em 2 semanas, né? Vamos combinar que todo mundo sabia. Nesse caso, a gente sabe que é um evento que, né, se tudo der certo, vai ser pontual, a não ser que a gente não se prepare, eu imagino que todo mundo se prepare a partir de agora. É um evento que aconteceu, tipo Katrina, tipo a gripe suína, tipo terremotos. Então, assim, é um evento, foram essas as soluções. No Brasil, é certo que até o final do mês não tem futebol. Então, o mês de maio, esquece futebol no Rio Grande do Sul. Para junho, aí é aquilo que eu falei para vocês já, beleza? Basicamente exemplos do que aconteceu em outros lugares do planeta. Se puder,
Se quiser, se tiver condições, por favor, considere doar pra gente do Debate Raiz. Na verdade, não é pra gente do Debate Raiz, é pra galera que a gente pretende ajudar. Aqui no Pix ou no link que tá na descrição, você vai lá, é uma página personalizada do Debate Raiz, você vai lá, coloca o valor que você quer, bota a sua mensagem, bota ali a possibilidade, pega o QR Code ou pega o link, aí sim vai lá no teu aplicativo do banco, coloca e paga, porque esse dinheiro, tenha certeza, eu tava aqui, cara, tem, assim, ó, nós estamos ampliando bem, porque eu acho que vai dar para atender muitas famílias e automaticamente também vai dar para ajudar uma galera, beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.